Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail historiacom1@outlook.com, como que está aqui para vocês, né? Só arrumando o coisa aqui que está caindo, né? Esse negócio aqui desse microfone está caindo, mas beleza. O Facebook sai e o celular para mensagem, 3291650267. Como você pode olhar aqui do lado e aqui também, resumão Bombeiro Pernambuco, os principais temas que eu acho importante para a sua prova. Na nossa primeira aula sobre capitanias hereditárias, nós falamos o contexto histórico, como que se desenvolveu e como se deu as capitanias hereditárias. Tranquilo? Nessa parte 2, vamos um pouco esmiuçar essa capitania de Pernambuco de Duarte Coelho. Tranquilo, pessoal? Então, o que nós temos que entender primeiramente? Capitanias hereditárias, Duarte Coelho e Brites de Albuquerque. Carta de doação de 10/3/1534. Dom João III começa a distribuir as capitanias hereditárias, né? E com essas capitanias, pessoal, Duarte Coelho entra no meio, né? E ganha a carta de doação, como eu já falei. Ele recebia a posse, mas a terra era de quem? Do rei, né? Da coroa. Então, em 10/3/1534, Duarte Coelho se torna capitão donatário da capitania de Pernambuco. Tranquilo, pessoal? E qual que é o primeiro momento? O primeiro momento é fundar vilas, desenvolver a capitania. Mas lembrando, esse desenvolvimento da capitania era por capital privado, recursos do próprio capitão donatário. Então ele tinha que ter dinheiro, beleza? E é fundada a primeira vila, a vila de Iguaraçu, que ficava nos limites da capitania de Itamaracá. Nome da vila também se dado ao rio, tranquilo? Que foi nesse momento dada a Afonso Gonçalves, amigo de Duarte Coelho, para fundar a vila. E ela foi fundada em 1535. Mas já tem relatos dessas localidades de Iguaraçu desde 1516, pela feitoria de Cristóvão Jacques, que era um lugar onde você tinha pequenos assentamentos, como casas, armazéns, mas sem uma vida política, social e religiosa consolidada. Tranquilo, pessoal? Beleza? Afonso Gonçalves é incumbido de fundar a vila de Iguaraçu. Só que tem problemas. Problemas são esses, são os índios caetés. Há um intenso conflito com os índios no final são derrotados e o marco dessa vitória é a fundação da capela de Santos Cosme e Damião. O que nós observamos com esse primeiro momento dessa fundação da vila de Iguaraçu? É o que? O marco inicial da ocupação portuguesa em Pernambuco. Da ocupação colonizadora em Pernambuco. Tranquilo, pessoal? Ok? Beleza. Só que Iguaraçu tem alguns problemas. E esses problemas são o quê? A defesa. Pessoal, era de frente para o mar, tinha problemas como ataque de índios e também de inimigos da Europa. Então, através de invasões de corsários e entre outros, lembrando que, como eu falei para vocês na última aula, vários reis daquele momento contestavam o Tratado de Tordesilhas, contestavam a divisão do Novo Mundo entre espanhóis e portugueses. Então, a vila de Iguaraçu era um pouco precária e um pouco também indefesa para ser um centro administrativo. Tranquilo? E o que acontece? Perde importância. Perde importância porque Duarte Coelho começa a procura de um novo lugar até chegar a Sete Colinas, aonde ele funda Olinda em 1537. Nome dado, pensa-se,
por causa do romance de cavalaria que uma mulher, uma heroína de Amadis de Gaula, né? Dentro desse romance de cavalaria, a heroína era uma mulher chamada Olinda. Tranquilo, pessoal? Mas a fundação de Olinda também teve problemas, e problemas esses com os índios marinhos dos Caetés, aonde nós tivemos conflitos novamente, mas consequentemente a fundação de Olinda em 1537. Depois nós vamos falar um pouco a mais de Olinda e Recife, que, se eu não me engano, pede no edital de vocês, ok? Mas, nesse momento, Olinda começa a ter importância. Ela é fundada como vila e tem importância administrativa. E de lá, Duarte Coelho começa a fazer as suas coisas e mandar cartas para o rei. Tranquilo? Veja que são povoações perto de grandes rios ou canais. Pessoal, várias povoações nesses começos dessa colonização, como Olinda, Recife, Iguaçu, ficam perto da onde? Grandes rios ou canais, para facilitar o quê? A comunicação. A comunicação entre elas e também a comunicação com o reino. Tranquilo? Reino aí, no caso, Portugal. Duarte Coelho depara com necessidades, como eu falei para vocês na última aula. Viu como que é base? O capital privado que ele tem que fazer para desenvolver a capitania, ele observa que precisa de muito capital. Pessoal, quando os capitães donatários, os colonos, vinham para cá, tinha aquela ideia de um novo mundo, enriquecer e tudo mais, né? Mas tinha problemas. Problemas esses como o quê? De como administrar e como fazer as coisas. Porque eram vários problemas, tranquilo? Problemas esses com comunicação, tranquilo? Que vai atrapalhar e muito essas capitanias, ok? Até mesmo depois, com a instalação do governo geral, que se eu não me engano não cai na prova de vocês, o primeiro governador Tomé também tem problemas de como administrar o Brasil. Tranquilo, pessoal? Então ele se depara com algumas necessidades, como por exemplo, precisa desenvolver, precisa tirar recursos e precisa mandar recursos para Portugal. Então ele precisa de quê? Mão de obra. Mão de obra essa escrava. Tranquilo? Equipamentos de agricultura. Por quê? Nós vamos observar mais na frente, vamos falar sobre o açúcar, né? Uma grande fonte econômica depois do pau-brasil, que vai ser de grande importância, não só para o Brasil, mas de grande importância também para Pernambuco. Tranquilo, pessoal? E, nesse momento, é o que? Escravos necessários. Tem que vir escravos para expandir as áreas de plantio e também para combater os índios. Escravos esses pedidos por Duarte Coelho da Guiné. Tranquilo, pessoal? Por vários momentos não foram aceitos, mas depois esses escravos começam a chegar. Tinha que arcar com o recurso dele. Tranquilo? Além da cana, tinha a extração do pau-brasil, problemas com os índios. Pessoal, em Pernambuco, você tinha naquele momento, grande, quando se fala de capitania de Pernambuco, na parte econômica, fala-se, não pode esquecer e se lembra da cana-de-açúcar. Beleza, mas você também tinha a extração do pau-brasil. Esse pau-brasil, pessoal, que era extraído e aumentava cada vez mais na parte litoral, para mandar mais para Portugal. A escoação estava ficando pouca, só que tinha problemas. Duarte via problemas, como que? Com os índios. Cada vez mais ele teria que entrar mais para os sertões, para o interior, e mais ainda tinha problemas com os índios. Tranquilo, pessoal? Continuando, a capitania hereditária de Pernambuco. Gandalvo, em seus escritos, residiu da Bahia, melhores terras e localização privilegiadas mais perto. Quem que era Gandalvo? Era um escritor que residiu na Bahia e ele fez vários escritos, né, entre eles sobre a capitania de Pernambuco, falando que era uma das melhores terras que tinha no Brasil e também
era privilegiada pela localização. Por quê? Era mais, vamos dizer assim, mais perto, mais apontado o caminho entre Brasil e Portugal. Tranquilo? Relatos de engenhos que crescem aqui, pessoal, por exemplo, de 23, num prazo aí de alguns anos, já pula para 66 engenhos de açúcar. Muitos desses engenhos movidos a água e também animal. Tranquilo, pessoal? E é muito interessante dentro dos engenhos. Por quê? Nesse momento, na estrutura da economia açucareira, nós observamos até mesmo como se comportava a sociedade. Por quê? No engenho, como vocês observam em gravuras de engenhos de açúcar, você observa a plantação de cana, a capela, representando a religiosidade, a igreja católica, o engenho, né, a moenda, aquelas coisas e tudo mais, e dois pontos importantes, a Casa Grande e a Senzala, que representa o quê? Uma sociedade estratificada, onde você tem pessoas livres e pessoas não livres. Ah, professor, no engenho só trabalhavam escravos? Não. A maioria eram escravos, mas também trabalhavam pessoas livres. Tranquilo, pessoal? Uma sociedade onde nós observamos com pouca mobilidade, ou seja, aquele que era de uma determinada parte, era muito difícil ele subir na vida. Tranquilo? Uma pessoa não livre, era muito difícil ela ser livre. Ou seja, um escravo receber a alforria. A liberdade. A população que crescia, ou seja, escravos mais na produção de açúcar. A população, pessoal, cresce de uma forma muito grande na capitania de Pernambuco. Muito propiciado pelo sucesso dos engenhos, né? Muito propiciado pela essa grande gama de exportar o açúcar, a economia açucareira, e, consequentemente, o que? A maioria dos escravos que residiam na capitania, muitos deles, pessoal, caiu aqui, né? Não é isso aqui, é isso aqui. Muitos deles residiam aonde? Residiam nas produções de açúcar. Tranquilo, pessoal? E tinha um problema. Por quê? Escravo tá para trabalhar. Você precisa de pessoas, colonos, para colonizar. Então, ele precisava sempre de pessoas para vir para a capitania de Pernambuco. Né, pessoal? E aí tem os problemas. Por quê? Muitos que vieram eram condenados pela justiça da coroa. E eram esses condenados a pena de degradados para o Brasil. E próprio Duarte falava que ele não eram pessoas de boas para trabalho. Causava problemas, entre outras coisas. Tranquilo, pessoal? Isso aqui foi mais ou menos um resumo dos principais temas que eu acho importante que pode cair sobre a capitania de Pernambuco, né? Na nossa próxima aula falaremos mais alguma coisa sobre o resumo Bombeiro Pernambuco. Espero que tenha gostado e valeu!